Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Destravando as Pedagógicas para a função de analista em gestão educacional do Governo do Estado de Pernambuco. Nessa aula 3, nós vamos apresentar para vocês o segundo pilar de, de sucesso, né, na nossa metodologia de estudo para concurso. O segundo pilar de sucesso é o pilar voltado para a compreensão da avaliação. É preciso entender o que é que o concurso avalia e como avalia, que modalidade de avaliação é o concurso, né? As competências que estão em jogo durante um processo de realização de um concurso para que você oriente a sua preparação cognitiva ao que importa, né? Então, nós vamos apresentar rapidamente isso. Eu digo nós porque isso foi pensado coletivamente, né? Eu, como professor aqui, estou apresentando esse módulo, mas dentro de um conjunto que pensamos juntos aqui, eu e o professor Gleidson Agra e a nossa equipe de apoio. Então vamos lá para a captura de tela. Transição ok. E vamos estudar aqui a partir do nosso slide. Bom, aí o segundo pilar, pensando, mais uma vez, fazendo esse review do que está em discussão quando falamos de pilares de sustentação do sucesso na preparação para um concurso. Primeiro, otimizar a aprendizagem, aprender a aprender, aprender como é que eu aprendo, aprender o que é que funciona mais para mim, para que você otimize seu tempo, sua experiência de aprendizado. No segundo, compreender a avaliação, eu já falei para vocês o objetivo, entender o teste, o que é que ele demanda e, portanto, como que eu me preparo para ele. O terceiro pilar é como as técnicas, né? Desenvolver técnicas, aprender técnicas de estudo e resolução de questão. Tá? Essa visão técnica do que a prova representa, ela é fundamental para o sucesso na aprovação do concursos e deixa muito demarcado isso que a gente sempre vem falando. O concurso não avalia a qualidade do profissional, ele avalia quem consegue identificar os conceitos que a banca demanda, né? Não é nem a banca, é quem encomenda o concurso, né? A entidade que está promovendo o concurso, ela traça um perfil do profissional. O que tem que saber o profissional para entrar na minha rede. É isso. Então aí ele define o programa do concurso e como que isso se apresenta através da metodologia da banca. Então é preciso ter um domínio técnico para fazer a leitura correta do que é preciso entregar no dia da prova. E por último, o que a gente chama de o caminho das pedras das disciplinas pedagógicas. É a nossa visão global de como se estudar para as disciplinas pedagógicas. Lembrando, o formato do nosso curso está lá na descrição. Não é um curso que a gente vai dar aula de todos os conteúdos do edital. Tá? Você vai encontrar muita aula gratuita de nível de detalhes. A gente vai dar para vocês a abordagem global dos assuntos mais importantes, de como estudar eles, onde buscar fonte. A gente vai indicar fonte de material, vai linkar material para vocês, fazendo um trabalho de curadoria, de selecionar o que importa e explicar para vocês a estrutura de cada bloco de conteúdo. Tendo essa estrutura, você vai especificar os seus caminhos e fazer esse ciclo de estudo baseado em autoconhecimento, em estudo otimizado, em compreensão da avaliação, estudo de técnicas de teste e as sessões organizadas com um objetivo para a aula, tá? Cada objetivo e o teste na prova. Ver as questões da Sebrasp. Hoje você pode estudar focado só para a Sebrasp e fazendo um estudo otimizado, portanto. É preciso entender a regra e para que a gente desenvolva essa habilidade de identificar que é basicamente a prova, grosso modo, é isso. Quem vai obter sucesso? Quem conseguir identificar os falsos elementos nas questões da prova. Às vezes você não identifica nem o certo, você separa logo o que está errado ali, é mais fácil procurar o erro, tá? E identifica o que, é que a banca considera como certo. E é um olhar pragmático que todo concurseiro tem que ter. Então, se eu estudo, eu gosto de um autor e aparece lá na banca o autor de um jeito que um especialista tal, que ele discorda,
você vai ter que ver o que a banca está chamando de errado, né? Porque a questão que para você é incorreta é a que a banca está considerando correta. Você não vai marcar diferente. Então, o concurso ele se baseia em grandes consensos. Isso é até a pauta do último pilar. É parte dele. Então, você precisa entender como que ele escolhe o que é considerado certo a partir dos consensos da ciência da educação. Então, entendendo que você importa estudar, otimiza seu tempo de preparação e tempo é ouro para professor. Né? Você estiver vendo aqui, quem já viu os outros vídeos, eu estou num cenário diferente aqui. Eu desci para o quarto do meu filho, montei aqui, baguncei tudo para arrumar um formato de gravação, porque no meu escritório, onde eu gravei os outros, né, os vizinhos vão fazer o happy hour do domingo e o som estava atrapalhando a gravação. Então eu me mudei, né? A gente vai improvisando para atender o objetivo. Então o tempo nosso é pouco. Então para fazer esse trabalho aqui a gente grava de madrugada. Hoje eu estou gravando pela tarde, mas mudando de lugar e arrumando a dinâmica aqui da casa. E assim a vida do professor comum, tá? Aquele se compara os caras que trabalham no nível ali de estrelas pop da educação, um Leandro Carnal da vida, um Mário Sérgio Cortella e esses caras, né? Essa nossa fala é para o professor real, tá certo? O professor que está lá na lida do dia a dia, que está fora da carreira e quer entrar e precisa de tempo para estudar. Então vamos lá. Especificando aqui, seguindo o ponto, para otimizar seu tempo, você tem que se preparar para a situação de uso da prova, ou seja, para quem vai fazer, qual vai ser a banca, a gente já sabe. Então até eu reformulei a aula, tá? Esse módulo atrasou porque eu tive que reformular as aulas pensando a aplicabilidade dela para a Sebrasp. Por isso que eu adicionei na última aula a ferramenta QConcursos. Pode ter outras, tá? Eu fiz a associação daquela, eu achei ela muito boa. Eu fiz a assinatura para mostrar para vocês como que pode se potencializar o estudo, estudando já focado na tua banca. Você já sabe qual vai ser a banca, então baixa a prova lá no PCI Concurso, vai fazendo engenharia reversa, faz a prova e dentro do tempo de uma prova, se você puder, e vai examinando isso, tá? Se você não tem tempo, faz dentro de uma sessão de 50 minutos. Como é que você faz? Pega a prova impressa, tá? Para quem tiver dificuldade, você tem que fazer das duas formas, tá? Quem tem habilidade com digital, tem um notebook, um computador que usa para estudo, dá para fazer mobile, né, com o celular também. No caso da plataforma de resolução de questões. Perdão. Dá para fazer também pelo celular, mas é importante que você reserve um momento da sua preparação para fazer no módulo impresso, que é como você vai fazer no dia. Como que a banca imprime a prova, o tipo de letra, depende do seu tipo de visão, o ambiente. É bom que você faça o simulado da prova num lugar que não seja muito confortável, que seja tipo similar ao que você vai fazer. As escolas geralmente são quentes aqui no Nordeste. Se você tiver sorte e cair num lugar que é climatizado, mas não se prepare para isso não, viu? Não tenha muito ânimo em relação a isso. É mais provável que você vai fazer numa escola comum, né? E dependendo do horário, você vai ter menos ou mais calor. Agora, frio é bem difícil de ter. E aí, pega a prova da Sebrasp, imprime e vai fazer. E aí, se você tem 50 minutos, que era o que eu estava dizendo, você vai pegar e chegar à média, o tempo de resolução de questões. Você pega a quantidade de questões e divide pelo tempo que você teve para fazer a prova. Em geral, são 4, 5 horas. Então, você olha o edital do último concurso, eu recomendo que estudem com base, que usem a prova da Rede Estadual de Alagoas, da Sebrasp, porque é a prova mais próxima da realidade nossa aqui, a mais análoga. Se você pega em relação aos conhecimentos técnicos, ela vai pedir, até na base de legislação, muita coisa específica da rede estadual. Em Pernambuco deve ter isso também, tá? Então pega um segmento da prova, da parte pedagógica,
divide aí os minutos e você vai ter um tempo em relação à resolução. E aí você fatia essa estratégia. Ela não serve para testar o teu cansaço, tá? Você precisa pegar uma prova e simular a realização dela dentro do tempo da prova. Isso mais para o final, ali para o meio, do meio para o final da preparação, porque a estratégia para a prova da Sebrasp ela é diferente de algumas outras bancas, porque ela tem um manejo aí com a distribuição de questões fáceis. A turma brinca dizendo assim, ela tem a questão fácil, quase não tem a questão fácil, tem a média, a difícil e a impossível. Você tem que saber no meio da prova qual é a impossível e ter o domínio, a serenidade estratégica para saber se vai valer a pena você marcar essa questão ou não, tá? Então, há controvérsia aí no meio técnico em relação, nos especialistas em banca, em relação à Sebrasp, tá? Se vale a pena você, estatisticamente, numa prova de verdadeiro e falso, você chutar, sabendo que, quando erra uma questão, você perde uma que acertou. É punk. Então, diferente do último concurso estadual, que a especialização pesou muito, eu fiquei admirado como não pesa tanto para a prova da Sebrasp você ter um doutorado, por exemplo. Pesa muito pouco. Tá? Quem tem a pós ganha 1 ponto, quem tem mestrado ganha 3, só vale uma pós, e o doutorado 6 pontos. Ou seja, no máximo alguém vai ter 10 pontos de título, o que é bastante se você considerar que na prova da Sebrasp as pontuações finais elas são baixas, não são provas que o povo alcança 80, 90 pontos. E essa metodologia é utilizada para grandes concursos, concursos com alta concorrência, porque ela tem um filtro muito grande. Então, a possibilidade de ter muitos aprovados, uma fila longa de aprovados, e utilizar critério de desempate é bem rara. Então, como vem dizendo, demanda uma estratégia específica você utilizar, você estudar para Sebrasp. Deixa eu só limpar aqui. E já falei do edital de Alagoas e é importante desmistificar o concurso. Desmistificar como assim? É você entender o que é que ele avalia, o que é que importa você se preparar quando se trata de uma prova de concurso. Tem gente que só de falar em concurso já começa a tremer. Eu converso com colegas sobre a prova e a pessoa já vai se colocando para baixo. Eu estudo tanto, eu não consigo e tal. E essa banca agora é muito complicada, eu estou com medo e tal, enfim. As experiências negativas retornam para a sua mente, né, para a sua psique, e você revive a experiência de frustração. Isso é normal, é um mecanismo da emoção humana. Por isso é importante tirar o peso do que é o concurso. Por isso que eu já falei nessa aula, já falei em outras. O concurso não avalia você. Quando você reprova, não quer dizer que você não presta para ser professor. Pelo contrário, você pode ser um excepcional professor, mas não conseguiu se preparar para as especificidades que um concurso exige de você. E aí é preciso ter clareza. O que é que o concurso avalia e como que ele avalia, tá? E eu vou começar explicando a origem. Por que se passou a ter concurso? Isso tem a ver com a dinâmica de distribuição de poder ao longo da história da humanidade. Com a ascensão da burguesia, que passa a deter os meios de produção, ou seja, as fábricas, as indústrias mais adiante, ela passa a ter recurso, passa a ter dinheiro. Mas era importante, nesse período de transição da sociedade moderna, que eles tivessem também a chancela política, assim, a grife, a nobreza. Aí as famílias nobres, eles tinham isso por sangue, era hereditário. Então você podia ser um estúpido, um canalha, você ia ascender ao poder pela sua linhagem familiar. Né? Então nós vemos muito isso nas séries de Roma, né? Como pessoas como Nero, como Calígula, foram alçadas ao poder. Não vou dizer que era fácil, porque
o assassinato, os golpes eram uma coisa muito recorrente, mas o critério para se estar no poder era um critério que, ao olhar de hoje, era completamente ilógico, não tinha mérito de qualidade nisso. Então, numa família podia ter alguém extraordinário, podia ter alguém estúpido. Tanto é que descendentes de grandes filhos de grandes imperadores geraram alguns que foram dos mais assassinos da história, como o caso de Cômodos. Aí, me perdoe a digressão histórica, que é uma área que eu gosto. Então, a burguesia que ascende, eles tinham dinheiro, mas não tinham a relevância social. O outro poder que tinha um lastro importante era o poder da igreja inicialmente, mais adiante, dependendo da sociedade, das igrejas, dos clérigos, né? Então, o poder dos ungidos, por assim dizer, que era outro segmento importante. E aí faltava aos burgueses essa coisa da titulação. Se ele não tinha título de nobreza, ele tinha dinheiro porque produzia, de onde viria a fonte de acesso desse segmento aos cargos, às funções importantes no Estado. Então vai se criar esse meio campo aí da burocracia, onde as pessoas que ascenderam pelo poder econômico, eles podiam ter títulos, né, de títulos honoríficos, como os coronéis, os condes, essa coisa toda da cultura aqui do Nordeste era muito comum, dos grandes produtores, eles tinham titulações de reconhecimento social, mas o acesso ao aparato do Estado vai ser feito mais adiante, mediante concurso. E o concurso é uma prova de mérito, ou seja, vai se acessar, quando a revolução, que a burguesia consegue implementar, os valores liberais passam a permear as constituições, o acesso ao poder público mediante concurso vai ser algo cada vez mais consolidado. E aí, daí a importância de ter uma prova para dizer você está naquela função, não porque você é filho de alguém, não porque você é ungido de determinada religião, mas sim porque você fez uma prova de conhecimentos e que, em tese, essa prova seria uma condição que garantiria tua capacidade de estar na função que está. E aí entra no detalhe, o que é que a prova de fato avalia? O que é que a prova testa? A prova de concurso, ela de fato é um teste de larga escala, e a função do teste de larga escala é de eliminar o máximo de concorrentes para deixar filtrar para que deixe o perfil de pessoas aptas para as vagas. Então, a questão que se coloca aqui, histórica, do valor da prova, é que a função dela é eliminar pessoas que são candidatos a uma vaga e deixar só aqueles que mostrarem melhor capacidade diante da prova, do que a prova pede, do que a prova exige em relação ao conhecimento e também da habilidade, que não entra no programa, mas se precisa ter, da habilidade de lidar com as questões da prova ao longo do concurso, da estratégia de realização da prova. Então, essas provas vão sendo sofisticadas ao longo do tempo, mas é um modelo basicamente arcaico, porque no caso da avaliação de um professor, grande parte do que é o sucesso do trabalho do professor não pode ser medido por uma métrica aí de um somatório de pontos de uma prova. Mas é fato que, para ser professor de uma rede estadual, é lógico, aliás, de qualquer rede, né, de um órgão público, é preciso que se exija uma contrapartida mínima de habilidades cognitivas demonstráveis a partir de um concurso. E por isso que esse formato de concurso ainda persiste, embora precário em termos de concepção de avaliação, mas ele existe por essa lógica histórica. Então, assim como o currículo escolar, ele inclina-se para a definição de um perfil de estudante, tá? De um perfil de estudante que vai sair dessa educação básica, na LDB fala de preparação para a cidadania, para o mercado de trabalho. Então,
tem esses elementos que seria a finalidade da educação básica. Da mesma forma, ou por analogia, os conteúdos do concurso, ele meio que delimita o perfil do profissional que se exige para essa prova. Eu peguei a prova de Alagoas para mostrar para vocês como que isso importa para a tomada de decisão. Cadê o arquivo? Deixa eu ver, acho que ele não está fácil aqui não, mas vamos tentar. Bom, eu vou falando aqui porque eu lembro. Tá aqui, edital de abertura. Então, quando o concurso ele define o que vai exigir que o professor saiba para poder prestar conta, digamos assim, na prova, ele está definindo qual o perfil de professor que eu quero dentro da minha rede. Quem passar vai precisar apresentar conhecimentos dentro desse campo aqui. Deixa eu pegar o lapisinho. Pronto, aqui, ó. Avaliação de títulos classificatória, tá? Como eu já falei para vocês, conhecimentos específicos, 70 questões, tá? Da área específica, e na área geral eles incluem tecnologias educacionais e competências socioemocionais, a legislação e a língua portuguesa. Eu achei muito, muito bom, tá? Conhecimento específico aqui, ele não tem nenhuma prova para pedagogo. Pensando na realidade de uma prova de analista, os 70 aqui seriam as provas de pedagogia e as de conhecimentos gerais entrariam aqui. Vejam que a quantidade de questões é bem grande, você vai ter aí 120 questões. Então, ele já coloca aqui, ó, tecnologias educacionais e competências socioemocionais. Como ele pede tecnologias educacionais, aquele professor que não tem uma habilidade com o conhecimento técnico, com a parte de informática, ele tende a ter uma dificuldade maior. Né? Por quê? Porque a prova ela delimita quem que ele quer que entre na rede. Aí tem a questão aqui, as questões, o bloco de questões específicas. Eu quero ir aqui para as competências gerais para mostrar para vocês. Cadê? Como que na prova ele já delimita quem que ele quer que entre, tá? E é importante para você saber isso. No caso do analista aqui no governo do estado, a gente sabe bem qual o perfil que se quer. Aqui, ó, legislação. Não sei se está dando para vocês verem bem aqui. Eu vou dar mais um zoom. Eu sei que minha imagem vai cortar um pouquinho aqui. Lei estadual, tá vendo? Dos servidores civis, a lei estadual do Estatuto do Magistério, importante. Tudo isso você consegue pela internet. Tá? Toda lei, toda legislação que for pedida específica do governo do estado, a gente vai carregar aqui no material do curso. Plano de cargos e carreiras, lei de diretrizes e bases da educação nacional. Como é uma prova para professor, ele está pedindo essa legislação aqui. Tá? No caso do pedagogo, a parte pesada de legislação vem dentro da específica. Aí o que ele está pedindo aqui como tecnologias educacionais e competências socioemocionais? As diretrizes nacionais de educação básica, Estatuto da Criança, BNCC, referencial curricular de Alagoas, plano de ação de direitos humanos. Então, aí entra o que ele chama de bloco de tecnologias educacionais, que está inserida provavelmente no referencial curricular e também na BNCC, porque cada campo tem o campo tal e suas tecnologias, tá certo? Então, você vai ver essa presença da temática mais nova, com bastante força nos concursos daqui por diante.
Então a gente espera que esse perfil profissional do analista, ele vai envolver uma carga pesada de gestão, de bastante conhecimento do modelo educacional de Pernambuco e de conhecimento da pedagogia em seu aspecto técnico, gerencial, mais do que no pedagógico, no aspecto didático, rotineiro, mais comum à demanda de professor. Mas vamos aqui adiantar. Então, é preciso conhecer a formulação do teste, que é mais ou menos isso que eu estou falando. Quem vai fazer concurso, o concurseiro, ele tem que ser bom na leitura do edital. Ele tem que entender qual é a regra do jogo ali. Então, já que a gente sabe a banca, pega esse edital aí da CESP, tá? Vocês podem me pedir aqui na comunidade, eu acho que não é uma dificuldade para achar, mas quem é menos integrado aí à tecnologia pode pedir, a gente pode anexar esse conteúdo dentro do banco de dados aqui do módulo. Formulação de teste. Então, você entender esse processo de elaboração. Pega lá o edital e vê lá como é que está colocada a regra do jogo e, no aspecto específico do teste, como funciona a regra da prova. E olhar também como foi a prova. Porque os testes mais comuns, né, as provas de concurso, que utiliza um ponto por questão, cada questão vale a mesma pontuação, ela usa a teoria clássica do teste. O último concurso para analista foi um concurso que tinha muitas questões, ponto de corte, e usava a abordagem da teoria clássica de teste. Eu já falei para vocês que cada preparação ela requer uma abordagem específica para o tipo de prova que você vai fazer. Quem vai fazer uma prova de polícia, por exemplo, ou de bombeiro, na sua preparação, ele tem que arrumar tempo para estudar e tem que arrumar, sobretudo, tempo para o preparo físico. Quem é assim, nerd feito eu? Ocioso não, sedentário, né? Ocioso do ponto de vista de exercício físico, né? Pretendo melhorar isso, mas se eu fosse estudar para uma prova, para habilidades que tivesse a prova física, eu ia ter que cortar um dobrado aí, porque além de estudar, eu tinha que garantir que na hora eu ia fazer lá as ditas barras. Eu não faço não faço meia barra, mais uma completa. Imagina você se preparar tudo, chegar lá, você morrer na praia ali na prova física, porque a função exige. Então você precisa entender a regra do jogo, porque é muito comum numa prova como a que a Sebrasp demanda de vocês, né, dos concurseiros, você morrer no dia em relação à metodologia da prova, a estratégia que a prova usa para te quebrar. O Enem é a mesma coisa. O Enem é uma prova muito sofisticada. Não é à toa que não conseguiram mudar simplesmente o Enem de qualquer jeito, porque ele tem um nível de exigência bastante alto, ele usa a teoria da resposta ao item, então ele faz um cruzamento entre as questões que, se você acerta uma questão difícil e erra muitas fáceis, esse teu acerto cai o peso dele, porque a teoria da resposta ao item aplicada no Enem, eles usam uma fórmula estatística que diminui o peso do acerto que você tem. Então, se você acertar todas as questões que são de uma ancoragem menor, entendam como mais fáceis, e errar todas as difíceis, ele vai ter uma nota maior do que alguém que errar questões fáceis e acertar mais médias e difíceis, porque a prova entende que ele acertou por sorte e não por mérito. Então, o modelo estatístico aplicado ao Enem, ele é altamente sofisticado. Portanto, a quantidade de acertos que a pessoa tem no gabarito, você pode ter casos de 10 alunos que tenham a mesma quantidade de acertos, mas com pesos diferentes, porque importa sim a questão que ele acertou. E isso é algo que dá um nó na cabeça de quem não sabe como isso funciona, mas que existe. No caso da Sebrasp, ela tem uma metodologia que, quando você acerta uma questão, ela vale lá a quantidade de pontos, mas quando você erra, você perde uma das que acertou. Então, quando você chuta, tá? Quando você anula a questão ou não marca, quer dizer, anular é marcar duas. Quando você anula ou não marca, você zera, você não tem prejuízo nenhum, você nem ganha nem perde.
E aí, nessa formulação técnica aí, cada marcação é uma decisão estratégica. Mais do que a complexidade da questão, você vai ter a complexidade dessa forma com que a prova é elaborada. Então, toda questão você vai caber decidir. Essa é o tipo de questão que eu não marco. Essa é uma questão que vale a pena arriscar com base no meu gabarito final, de quantas questões eu tive uma expectativa de acerto. Vale a pena chutar quantas? Então, existe toda uma forma de abordar a prova da Sebrasp. A gente vai ter mais clareza do formato da prova, se vai ser verdadeiro e falso ou múltipla escolha, isso faz bastante diferença, mas a maioria das provas da Sebrasp é de verdadeiro e falso. Então vamos lá. A metáfora do campo minado. Para explicar para vocês, né, eu criei essa imagem de entender o quanto faz a diferença você conhecer o que é que os testes testam de fato, o que é que a prova pede de você. Então, quando você já sabe isso, você está iniciado e se prepara para aquela finalidade, você tem uma margem de sucesso melhor. Porque a prova em si, ela é um campo minado. Cada questão, cada item da prova, tá? Ela tem um conjunto de situações ali, entendam como armadilhas, que estão para te sacanear, para te fazer reprovar, para te filtrar dentro de uma margem de erro que tem cada questão. Cada questão tem uma ancoragem. A ancoragem é como se fosse o peso da questão. Você vai ter questões que a maior parte dos candidatos vão acertar, questões que 60% podem acertar, questões que só 10% vão acertar e por aí vai. Isso é feito pré-teste, que a banca tem toda uma sofisticação estatística para escolher cada item da prova. E aí, o que é que importa saber? Imagine 4 soldados que vão atravessar um campo minado. Aquela região, né, na África tem muito isso, de vez em quando acontecem muitos acidentes. Né? A Primeira Guerra Mundial usavam as minas como estratégia para isolar um ambiente, um acesso a um território, de reter o atraso e até gerar baixas aos inimigos. E aí um soldado vai avançar num determinado território, ele não tem noção de nada, que ali tem bomba e tal, e ele tem um objetivo para chegar lá do outro lado, que ele está visualizando, e ele vai correndo em linha reta para chegar a esse objetivo. E com certeza, se o caminho é uma linha reta, ou curvo ou não, a pessoa que coloca a mina, ela coloca a mina supondo que alguém vai pisar justamente naquele caminho, que é mais lógico. Ou se for no matagal, em qualquer lugar pode ter uma mina. Então, se você vai desequipado, a chance desse soldado atravessar o campo minado e chegar no seu objetivo é muito, muito, muito pequena. Ele pode morrer já nos primeiros metros ou pode chegar no último metro com muita sorte e ser estilhaçado. E aí, no segundo caso, um soldado que sabe que é um campo minado, mas ele não está equipado. Ele sabe o que é que se pede, mas ele não tem um traje antibomba, que é o exemplo que botou aqui. Eu nem sei se tem traje antibomba para mim, né? É um negócio a conferir. Então, o cara não está equipado para essa situação. Ele não tem nenhum equipamento, mas ele sabe que aquilo é perigoso. Então, ele pode atravessar ali devagar, mas a chance dele chegar é muito pequena, chegar ao outro lado. E aí já tem outro que conhece o terreno, está equipado para, possivelmente, tendo uma bomba, isso não acabar com ele, né? Ele está preparado para ter algum contratempo. E aí vamos dar o último exemplo de alguém que conhece o terreno, sabe que ali é um campo minado, ele está preparado para um possível erro e levou um cão farejador ali que está treinado para identificar onde estão as minas e conseguir atravessar. Então, quem é que tem mais chance? Quem tem mais chance é quem está melhor equipado. E por isso que a gente não faz uma abordagem só de conteúdo, porque só o conteúdo não resolve o teu problema. Você precisa entender a dinâmica do que é a prova, o que é que ela pede de você, o que é que ela não pede, porque, por exemplo, a prova não tem nada sobre seu domínio emocional, por exemplo.
A prova não pede nada sobre tua capacidade de comunicação. Mesmo a prova escrita em si, ela não quando tem, ela não determina muito sobre tua capacidade de relacionamento aí interpessoal, que é algo que conta muito para ser um bom professor, tá? Então, o concurso é esse campo minado. Ele foi feito para te sacanear, ele foi feito para te deixar no caminho. Então, as questões foram pensadas em como te fazer enganar e errar, para que fique uma quantidade pequena de pessoas que preencham a vaga e tenha ali um cadastro de reserva. É para isso que servem os concursos. E aí, por isso, você tem que entender quais os equipamentos você pode usar, rabisquei tudo agora, para poder ter um grande sucesso. E lembrando, a prova não mede a qualidade profissional. Porém, tá? Aqui eu esqueci de recuar, a minha imagem deve estar cortando, mas eu vou ler. Porém, atesta quais foram os mais aptos para identificar as questões corretas dentre as armadilhas de cada item da prova. Então, a prova não diz se você é um bom ou mau profissional, mas ao final você pode dizer seguramente que quem conseguiu ser aprovado, ele teve um preparo mais adequado para atravessar esse campo minado. Mas é preciso usar as armas que estão ao seu favor. E já no desfecho aqui desse módulo, aliás, não do módulo, da aula, é preciso conhecer as bancas, no caso, conhecer a Sebrasp. Você pode, quando vai rezar para dormir, né, você lembre da Sebrasp, peça sabedoria a Deus para entender melhor os descaminhos dessa prova, e quando começar o dia, comece com disposição para estudar, para conhecer esses meandros da banca, porque não adianta só estudar o conteúdo. Estudar técnica de resolução de questão é tão importante quanto domínio conceitual. Eu ouso dizer que é até mais decisivo. E por isso vocês têm que conhecer a arte de barca X, tem o conteúdo do William Douglas, tem o conteúdo do Sapoia, tem um link que faz o cruzamento dessas estratégias que eu vou mostrar um pouco para vocês no terceiro módulo, porque existem técnicas decisivas para lhe ajudar a maximizar seu resultado. Sabe aquela questão que você perderia por um detalhezinho? Quando você olha para ela com a malícia que deve ter quem já está se preparando para a banca e entendendo como os itens da prova são elaborados para te passar a perna e te deixar longe do teu sonho aí de conseguir a tua vaga. Então, essa é a mensagem dessa aula. Tiverem dúvidas, guardem para a aula que a gente vai fazer de Tira Dúvidas com vocês. Podem interagir na plataforma, na comunidade, e vamos até o próximo momento aqui do nosso Destravando as Pedagógicas. Fazer a transição aqui e até logo. Até logo. É um prazer estar aqui junto com vocês. A gente está aprendendo também essa dinâmica de formular o conteúdo, de preparar o ambiente, de melhorar o áudio. Tudo isso é novo para nós professores, né? Para a equipe técnica não, mas para a gente é. E esperamos estar ajudando vocês e alcançando o objetivo comum de nós dois, né? Eu que estou aqui e o seu, de aprender e desenvolver o seu melhor para essa prova. Então, sucesso a todos e todas, e estamos aqui, vamos juntos em busca do sucesso de cada um de vocês. Até logo!